Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Como sempre, a mesma conversinha, mas que é muito boa. A gente hoje está aqui com a Ana Novaes, tá? Que vocês vão ver que é uma grande parceira do Crono, tá? E antes que eu tome bronca, vamos lá, gente. Se inscreve no canal, vem pro canal e vem com a gente. Clica aí, tá? Ana, a gente está aqui para falar para esse povo quem é a Ana Novaes e as histórias da Ana Novaes. Então conta um pouco para a gente quem é a Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom, Ana, eu sou... É muita pretensão, né, a gente tentar se definir, mas, assim, a minha formação profissional, eu sou arquiteta, mas eu gosto de outras coisas também, além de fazer arquitetura, que eu faço até hoje, que eu tenho um escritório, trabalho, mas eu faço outras coisas também. Dentre elas, foi uma experiência muito boa que a gente compartilhou juntos, né, que foi escrever um livro, foi o primeiro livro que eu escrevi, e eu pretendo escrever outros, não só esse, mas esse foi a minha estreia, foi como se romper uma barreira, né, como realizar um projeto que era uma espécie de um sonho, e acabou dando certo, e eu fiquei muito feliz, assim, com ter conseguido, né, realizar esse projeto. E assim, gosto de escrever e pretendo continuar escrevendo nas horas, não sei se nas horas vagas, né, mas assim, a vida da gente se transforma tanto, né, que hoje eu estou ocupando o meu tempo com a arquitetura, mas daqui a um tempo eu não sei se vai ser assim, né? Então, o que eu acho mais importante, assim, talvez uma das melhores coisas da vida é isso, a gente conseguir ser aberto para as novidades, conseguir entender que as mudanças às vezes vêm de forma meio bruscas, dramáticas assim na vida da gente, mas acabam trazendo benefícios que a gente nem imaginava. Então, acho que o importante é a gente ser aberto para a vida, assim, e estar aqui para o que der e vier. Adorei isso. Eu vou começar com algumas perguntas, porque eu te conheci de várias formas por causa da página, tá? Exato. Primeiro eu vou falar da arquitetura. Eu tive uma experiência com a Ana como arquiteta, trabalhando numa empresa de água, e aí eu conheci uma Ana que ela tinha uma visão do desenho, do design do local, etc., completamente desconstruída. Ela me permitia falar assim, não, eu quero assim, e ela ia lá e viajava e conseguia fazer aquilo que eu queria. Essa Ana eu vi atuando, tá? A experiência de um cliente, tá? Como isso te toca, tá? E o que é arquitetura para você nesse sentido? Porque eu vejo que você tem um monte de projetos, você já escreveu grandes textos para a gente, para a Comude, então fala um pouco da arquiteta Ana. Desde que eu me formei, né, eu sempre tive um conceito de que a arquitetura é uma profissão de uma responsabilidade enorme, porque a gente causa uns impactos na vida das pessoas, assim, de uma forma muito grande e muito íntima, né? A gente a gente interfere na vida das pessoas. Assim sendo, a primeira coisa que a gente tem que ter é responsabilidade, né? Porque a gente está mudando a vida, a gente está impactando e normalmente o que se refere a projeto de arquitetura tem a tendência de ser uma coisa que vai durar por algum tempo, né? A arquitetura é diferente de moda, por exemplo, é diferente de culinária, que você tem uma experiência e aquilo passa. A arquitetura não, a arquitetura dura, né? O que você constrói a partir de um projeto de arquitetura custa muito dinheiro, e assim, a intenção é que isso tenha uma vida de médio prazo, de longo prazo.
Assim, então, por isso é grande a nossa responsabilidade, a gente não pode, isso que eu penso, tá? Assim, a gente não pode querer sobressair, querer que, assim, que eu não quero, vou falar em primeira pessoa, que eu acho que fica mais honesto, assim, eu não quero que a minha obra, que eu apareça em primeiro lugar na minha obra, nos meus projetos, no que eu construí para alguém, né? Porque, assim, eu já fiz projeto para mim, mas normalmente eu não faço projeto para mim, eu faço projeto para alguém que me contrata. Então, aquela pessoa tem que ser a pessoa mais importante, as vontades dela que tem que prevalecer. Então, eu me coloco no lugar de uma orientadora, né? Tanto que o nome do meu escritório é Conselho, é conselho, né? Ideia e conselho. Então, eu não estou impondo a minha sabedoria, a minha técnica, eu estou aconselhando, obviamente, dentro de um conhecimento que eu adquiri ao longo de todos esses anos, que é a única profissão que eu tenho na vida oficialmente é de arquitetura. Então, assim, eu posso dizer que eu sei, né? Eu tenho experiência, eu sei fazer isso. Mas eu não quero que isso seja uma imposição. Eu não quero que a minha vaidade sobressaia ao resultado, à vontade de ninguém. Então, eu sempre tive muito esse cuidado quando eu abordo o cliente, quando eu me relaciono com o cliente, seja ele corporativo, seja ele residencial, seja ele comercial. Mas, assim, eu procuro fazer, a minha tentativa de sempre, assim, procurar fazer com que o cliente realmente se coloque no lugar de prioridade. Ele é a razão de eu estar ali me desdobrando e tendo ideias e trabalhando e fazendo com que tudo aconteça e com que a coisa se realize, né? Então é isso. Para mim, quando fala arquitetura, vem a palavra responsabilidade junto. Nossa, adorei isso e eu vivi isso com você, porque na realidade eu quero dar um depoimento nesse caso para a Ana, que é o seguinte: quando a gente fala com a Ana, ela é arquiteta, isso que ela contou é verdade, gente. Ela se preocupa com a ergonomia, tá? Uma coisa que quando eu fiz um trabalho com ela, as pessoas não estavam falando ainda nisso, tá? Ela se preocupa que a cor seja a que o cliente quer, ela não imprime, como vários arquitetos fazem, o jeito dele sobre aquela obra. Não, ela ouve o cliente com muita precisão, tá? Então os seus textos falam muito nisso, né? Em que você é uma doação, o arquiteto ele tem a técnica, ele tem aquilo, ele tem a personalidade dele, então se você quiser, eu lembro até hoje daquela mesa maravilhosa que você criou. Então, eu queria que você falasse mais um pouco disso, porque eu acho que assim, tem muita gente precisando ouvir que o arquiteto, assim como vários outros profissionais, eles são um doador de conhecimento, na realidade. Eles conhecem, mas eles não podem ultrapassar a linha do outro, tá? Exatamente, eu sempre achei isso, sabe? Assim, eu vou projetar, seja lá aquele ambiente que a gente fez, que realmente ficou lindo ontem, por acaso eu estava falando sobre a mesa, que ela ficou linda, né? Ela transmitiu assim a ideia do que era o produto. É um desafio, né? A gente conseguir fazer essas leituras, fazer essas referências, sem ficar exagerado, né? É uma coisa sutil, mas é uma coisa com personalidade. Então eu sempre procuro nos meus projetos buscar isso, sabe? Buscar a ser discreto, mas ter personalidade. Obviamente, ser funcional e aplicar todos os conhecimentos em termos de layout, ergonomia, iluminação, tudo isso que envolve um ambiente, né? A pessoa, seja trabalhando ou morando, ela vai viver em um ambiente, ela vai estar por várias horas em um ambiente, aquele ambiente tem que ser agradável, tem que ser harmônico, sabe? Para não causar nenhum tipo de perturbação, porque eu penso assim, sabe? Assim, é diferente, por exemplo, de um escritório, né? Que é o projeto que nós trabalhamos juntos. A pessoa precisa estar
bem, em equilíbrio, né? Diferente de, sei lá, se eu for projetar um bar, não, é um lugar agitado e tal, luzes e sons, etc. Então, cada ambiente requer um tipo de leitura, requer um tipo de solução, né? Então, eu procuro, quando vou iniciar um projeto, entender, participar da rotina, fazer muitas perguntas, para que aquelas perguntas sejam traduzidas num resultado do ambiente. Então, assim, dentro do meu conhecimento, das minhas pesquisas e da minha capacidade, eu procuro traduzir da melhor maneira possível para que quem for utilizar aquele espaço se sinta bem nele, seja um quarto de dormir que transmita paz, seja num bar que transmita energia, seja em qualquer coisa, entendeu? Você tem que adequar. Eu acho que a palavra adequado, né, a adequação, ela é muito importante no conceito do trabalho do arquiteto, né? O arquiteto atua de uma forma muito ampla, mesmo porque foi o que eu falei no começo, o nosso trabalho causa um impacto muito grande na vida das pessoas. E muitas vezes eu vejo colegas que não fazem ideia do poder que a gente tem, né? E não levam isso em consideração, ou por não estar atento a isso, ou por achar que precisa de um ambiente que vai ficar bem nas fotos, nas redes sociais, etc, etc. E nem sempre todo ambiente vai ter essa função, ou vai ter esse poder, vai ter essa finalização, né? Então a gente tem que aceitar isso, né? Nem tudo é para pôr no Instagram, mas assim, tudo é para ser usado da melhor forma possível, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente fez esse trabalho é que a Ana, eu vou falar 3 palavras mágicas que eu vi ela usando, tá? Era textura, iluminação e cor. Porque assim, no começo do projeto, gente, ela vê, assim, as pessoas que estavam com a gente, né, imaginavam assim, a cor, por exemplo, se tivesse seguido espiamente o que as pessoas queriam, ia ficar forte, as pessoas com o tempo iam cansar e iam precisar de um novo projeto. Exato. Ela foi lá com texturas e com um degradê que foi maravilhoso, era uma empresa de água, então assim, inicialmente ia ficar uma coisa meia forte. Ela foi lá e ela colocou um degradê naquela parede, que, gente, com uma textura que eu nunca tinha visto, e aí eu olhei e falei assim, nossa, isso é uma arquiteta. Então, por isso que eu estou te dando a chance de falar dessas combinações perfeitas que você consegue fazer. Como que é lidar com isso? A gente tem que ter muito... Eu acho que aí já entra a experiência, né? Eu tenho até orgulho mesmo de falar esse ano, agora em julho, né? Agora, estou fazendo 30 anos de formada. E eu vivi a minha vida inteira trabalhando com arquitetura, né? Então, foi o que eu falei, assim, a gente acaba aprendendo, né? A experiência é uma coisa muito, muito boa, né? De a gente tirar proveito dela. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que saber que horas que a gente pode ousar, mas a gente tem que ousar com sabedoria, entendeu? Quando a gente faz isso, quando a gente consegue, obviamente que o cliente tem que dar essa abertura para a gente tem que entrar numa sintonia legal com o cliente. Quando isso acontece, quando a gente alinha, sabe, as expectativas e o astral com o cliente, aí o resultado do projeto é bom, sempre, né? Quando a gente não consegue, nem sempre a gente consegue alinhar, nem sempre dá certo, mas assim, toda vez que a gente alinha, o resultado do projeto é muito bom, né? A gente fica muito feliz, né, de ver que deu certo. Eu vou ter que mudar um pouco a linha da entrevista, porque a entrevista na internet não pode ser muito longa, né, Ana? E aí o que acontece? A Ana é muito completa, então a gente vai mudar da arquiteta para escritora. Eu conheci a Ana como arquiteta, daí um dia a gente falou sobre o projeto dela do livro. E quando eu li o livro, eu entendi por que do projeto, porque na realidade
ela tem uma doçura, ela escreveu num formato quase de contos, né, Ana? E, assim, as etapas da vida, né? E fala um pouco desse livro, porque, assim, ele é apaixonante, mas e ele traz a tua história. Então, fala um pouco de como foi essa construção e o quanto... E uma coisa muito importante, gente, o sucesso está em escrever um livro, pelo menos para mim, e colocar ele à disposição. Quando que ele vai ser vendido ou não, isso é outro departamento. Mas o sucesso pessoal é você ter finalizado a obra. Conta pra gente dessa experiência, dessa alegria de ter escrito o teu livro. Não, sem dúvida. O sucesso realmente está em conseguir realizar, sabe? E juntar todas aquelas ideias e formatar em forma de um livro mesmo, né? Colocar em formato de um livro, que existem lá as regras, né? Existem coisas que a gente tem que seguir para poder realizar, né? Não adianta eu simplesmente ter um gosto pela escrita, como eu sempre tive, mas se eu não conseguir organizar e colocar, não vai virar nada, vai ficar um monte de frases e parágrafos soltos que não fazem sentido nenhum. Então, realmente o sucesso foi eu conseguir fazer isso, que foi realmente foi ótimo, né? Foi uma experiência, escrever foi uma experiência muito boa. Às vezes era no meio do caminho, eu falava, eu acho que eu vou desistir disso, não é isso, isso é só um hobby, tá me dando trabalho. Aí depois eu falei, não, peraí, calma, vamos organizar aqui, vamos colocar no lugar. E acabou dando certo, acabou saindo. Eu coloquei quando eu comecei a ter a ideia, na verdade eu não estava claro para mim que era uma espécie de uma comemoração pelo meu aniversário de 50 anos. E quando eu falei, não, e se eu fizer isso, né? Aí quando eu pus a data, aí o livro saiu, entendeu? Aí eu consegui acabar de organizar e saiu. E é isso, assim, eu conto assim, as fases da minha vida, desde criança, que eu nasci no interior de Minas Gerais, depois eu fui trilhando caminhos até chegar aqui em São Paulo, onde eu vivo hoje, e das coisas que aconteceram na vida. Eu acho que quem faz 50 anos certamente viveu muitas experiências, né? Então, foi fácil para mim, que eu não tive que inventar, eu só tive que lembrar. Aí eu eu chamei de degraus, né? Em vez de capítulos, eu chamei de degraus, que é como se eu estivesse subindo uma escada, assim, né? Aí o primeiro degrau é a minha infância na cidade do interior, de onde eu saí com 15 anos de idade. E aí a segunda fase eu fui morar em Belo Horizonte, onde eu estudei arquitetura, inclusive, fiquei morando lá por 10 anos, e aí acabei vindo para cá. Eu conheci uma pessoa, o pai do meu filho, né, e vim para cá, ele é daqui, e aí a terceira fase já é uma fase assim, mais adulta, onde acontece, vou fazer um resumo do livro, né, eu me separo do pai do meu filho, conheço outra pessoa, caso com outra pessoa e tal, e a última fase um pouco antes de fazer 50 anos, eu acabei me separando pela segunda vez, e foi uma experiência de vida muito difícil, né, transformadora. Então, eu acho que, como eu mencionei no começo da entrevista, assim, dos desafios, né, as broncas que acontecem na vida, quando a gente consegue entender que são oportunidades de evolução, é um sinal de que a gente está crescendo, né, que a gente está se transformando. Então foi para mim uma grande oportunidade de ver a vida de uma forma diferente, de me transformar numa pessoa que eu considero muito melhor, né? Então a gente pegar as pedras no caminho, os sofrimentos, e fazer com que usar isso em nosso favor, é uma dádiva, sabe? É um benefício da experiência de vida.
Então, eu termino o livro quando eu faço 50 anos, conto a história que todo mundo acha lindo, né? Que é a história assim, hoje eu sou casada, né, de novo e me casei com o meu primeiro namorado, que eu conto isso no livro, ele aparece no comecinho do livro, ele aparece no final. Aliás, o livro termina, eu não era casada ainda não, mas aí para quem leu e eu tô fazendo atualização, eu acabei me casando de novo e tô bem, assim, tô super feliz com isso, né? E aí, assim, mas 50 anos é muito pouco na vida de uma pessoa. As coisas continuam acontecendo, né? Não para, o livro acaba, mas a vida continua, né? Então, assim, depois disso, eu acho que já dá para escrever outro livro, só contando as minhas aventuras aqui nesse mundo, né? Que são várias, né? E tanto que eu tenho plano de continuar, como eu falei, escrevendo, talvez não só sobre mim, né? Mas sobre outras coisas também. Mas, no fundo, tudo que um autor faz tem muito dele dentro, né, das páginas, de tudo, então a gente usa isso, né, para poder transformar em palavras, em frases, em livros, etc. Eu acho que, assim, você falou uma coisa que tem muito a ver com o Crono e você. A gente passa por dores, a gente passa por dificuldades, a gente solavancos, pedras, como você colocou, tá? Mas depende da gente, em seguida, levanta, se segue e a vida que segue, tá? O livro conta isso e você conta muito isso quando você traduz essas coisas, tá? As pessoas passam, todo mundo passa por isso, mas a gente acha que só a nossa dor que conta, a gente acha que a dor dos outros é diferente, tá? Mas assim, quando a gente expressa isso, a gente leva para outra pessoa essa tranquilidade de que vai passar e outra fase vai vir, tá? Se você quiser explorar um pouco isso, eu sei que você passou um momento difícil um tempo atrás, que também foi um solavanco, mas que depois disso você já conseguiu reconstruir algumas coisas, tá? Então, mostra um pouco desse lado do solavanco e do pós-solavanco, tá? Do pós-dor. É bem isso que você falou mesmo. Eu acho que a gente conseguir fazer das nossas experiências, das nossas dificuldades, a gente conseguir mostrar para as pessoas que nós não somos os únicos que estamos passando por dificuldade e que tudo passa, e fazer uma escolha, assim, é muito importante, assim, você, frente à dificuldade, você pode escolher um caminho. Ou de jogar a toalha e falar, não consigo, acabou, assim, alguém vai ter que vir aqui me salvar. Ou então de levantar mesmo e sacudir a poeira, né, assim, aos trancos e barrancos, do jeito que for, e escolher o caminho, né, de falar, não, isso foi foi só mais uma dificuldade, mas a gente aprende, né, na dor, a gente aprende, o ser humano é assim mesmo, e vou usar isso para eu poder evoluir, né. O que você mencionou do episódio que eu vivi, fez 1 ano, né, eu vivo em São Paulo é uma cidade grande, que tem o lado bom, mas tem o lado não tão bom assim, né, de violência e tal. E eu fui vítima de um sequestro, desses crimes do Pix. Eu fiquei no cativeiro por 8 horas, enquanto os bandidos entraram nos meus aplicativos de banco e roubaram muito dinheiro, fizeram uma confusão, né, e assim, 8 horas numa situação dessa, você com uma arma apontada para você, parece que é muito mais tempo, né, parece que é uma vida inteira. E lá no cativeiro, que era um matagal, assim, eu sentada numa raiz de árvore durante esse tempo todo, um dia frio, eu consegui fazer um retrospecto da vida, assim, pensar muita coisa, né, muita coisa do que aconteceu, e assim, e fazer muitos planos também. Recentemente eu estava
conversando sobre isso, que é uma coisa que passou na vida, assim, né, e não é uma coisa que eu fico toda hora, não fico com trauma, mas não é uma coisa que eu fico falando disso toda hora, né, porque eu acho que não faz mais sentido, né, mas eu estava falando com uma pessoa que, na maior parte do tempo, eu tinha confiança de que eu ia sair de lá, bem, mas por alguns momentos, assim, eu tinha dúvida, foram poucos os momentos de dúvida, mas eu falava, eu não sei se eu vou sair daqui. Mas enfim, saí, deu tudo certo, consegui recuperar os valores que foram roubados, né, fiquei, entre aspas, famosa, né, porque a mídia soube, né, e eu dei entrevistas para vários canais, televisão, né, jornal, e acabei ficando conhecida nesse episódio, né. Por causa disso, eu acho, os bancos acabaram devolvendo dinheiro. Então, foi o que eu queria, deu certo, né? E assim, mas realmente é muito transformador, né? É muito... eu falei muito com uma psicóloga logo depois do episódio, né? Que eu tava... Assim, aparentemente eu tava bem, mas ela falou, não, você tá cheio de adrenalina, né? Você tá bombando. Mas daqui uns 3 meses, assim, se você tiver uma recaída, você não se preocupe, porque isso é muito normal. Você passou por um choque, um trauma muito grande, e é muito, muito normal você ter uma recaída. E foi exatamente isso que aconteceu. Uns 3, 4 meses depois do episódio, eu fiquei muito mal, desanimada, eu não queria sair de casa, sem entusiasmo para nada, né? Mas, aos poucos, eu fui retomando e tal, e se viu, assim, a gente é uma metamorfose ambulante, né, como falava o grande autor, né, a gente está sempre mudando, sempre, eu acho que isso é o que mantém a gente vivo, inclusive, que é o que mantém a gente com energia. Então, depois disso, eu acabei indo atrás de outras formas de trabalhar, né, né, na arquitetura, eu já estava, assim, na época que nós fizemos aquele projeto, por exemplo, eu tinha a minha equipe que fazia os desenhos, né, que transformava em desenhos, porque a linguagem do arquiteto é o desenho, né, seja na mão, seja em qualquer lugar, é um desenho. Mas para a gente apresentar, hoje a gente vive num mundo com tecnologia, um mundo todo digital, né, não existe mais, não cabe mais fazer apresentação de arquitetura, por mais artista que seja o arquiteto, fazer uma perspectiva à mão, infelizmente não é assim que as pessoas veem mais, né, as pessoas querem uma coisa mais realista e tal, né, então para fazer isso você tem que usar recursos de software, de computador e tal, e tal. Então naquela época eu mesma não estava fazendo, pondo a mão na massa. Hoje eu resolvi fazer, eu falei assim, eu vou aprender esse software super, eu gosto de tecnologia, eu acho bacana, e assim, e isso me possibilita, inclusive, eu trabalhar remotamente, que é o que está acontecendo. Eu fico um tempo aqui em São Paulo, fico um tempo em Minas Gerais, levo o computador e não paro de trabalhar. Eu mesma faço, eu mesma tenho domínio, porque quando eu não estava fazendo os desenhos, eu não tinha o controle total da situação, eu dependia sempre de alguém para ir lá, muda aqui, diminui um pouquinho o tamanho dessa mesa aqui, não era eu que fazia, hoje sou eu que faço. Então, depois de tudo, foi uma opção que eu fiz, eu diminuí a quantidade de projetos que o escritório faz, para a quantidade que eu consigo fazer. Aí eu consigo atender mais, de uma forma mais personalizada. Parece que é o contrário, né, do que prega o mundo, né, assim, o empreendedor, você tem que só crescer e ser gigante. Eu estou indo na contramão. Se for isso, assim, se eu estou certa, se eu estou errada, não sei, o tempo vai dizer. Mas é o que vem aqui agora. Não, vai pela contramão que vai ser o melhor caminho. Contramão, né? Quem sabe não é nenhuma contramão, né? Quem sabe isso seja
a tendência? Eu não sei, eu não quero, não tenho essa pretensão de ser, ela é pioneira, ela é referência, ela é formadora de opinião. Não, não é isso. Eu tô pensando em mim, sabe, assim, não sou, assim, egoísta, sei lá se é, mas, assim, se eu não estiver bem comigo, se eu não estiver contente comigo, dentro da minha capacidade, da minha profissão, das minhas atividades, que adianta eu ficar bonita na foto e fez 1 milhão de números e tal, mas se eu não estiver bem, eu quero primeiro, eu tô bem, e tô trabalhando muito, 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 tem horas que eu, quando eu vejo, eu tô trabalhando até mais do que se eu tivesse no formato anterior, né, mas trabalhando muito mais feliz, né? Então, isso eu acho que é o que, para mim, é o que é mais importante. Se para os outros é ou não é, eu não sei te responder, mas para mim é. Então, eu posso falar que eu tô contente aqui e não tô preocupada se alguém vai falar, você regrediu, você diminuiu o escritório, você tá fazendo trabalho de estagiário. Quem me dera ficar fazendo trabalho de estagiário, é a coisa mais boa do mundo. Só faz a parte boa. Eu acho que, na realidade, você me trouxe 2 conceitos maravilhosos para a gente finalizar, porque a gente já está passando dos 40 minutos, vamos lá. Você trouxe, primeiro, o próprio livro fala que você passou de 50, eu já passei de 50 faz algum tempo, e a gente continua numa atividade brutal, porque a gente quer aprender do jeito que você falou. Eu também adoro, eu imaginei eu fazendo entrevista, algum tempo atrás eu iria achar que era impossível, tá? Agora, e outra coisa que você falou, não é ser egoísta, eu acho que é ser realista, tá? O mundo está mudando, e as pessoas não estão se tornando, elas têm que retirar essa palavra egoísmo quando elas simplesmente focam em si mesmas e em ser feliz, porque a nova geração, ela quer sim ser feliz. Então ela vai entender muito bem o que você está falando, e eu acho que é maravilhoso quando gente como você, como eu, da nossa idade, fala que quer ser feliz, acima de tudo, tá? Então, quando você se realiza. Então, você me trouxe 2 elementos fantásticos para o Crono. A gente é jovem de cabeça. A gente não tem que ser jovem só de idade, a gente tem que estar pronto para criar coisas novas e aprender coisas novas, tá? Então, eu acho que se você puder dar uma mensagem sobre essa finalização dessa Ana renovada, tá? E que eu agora colocaria como empoderada, porque exatamente eu não preciso de um escritório gigante para ser feliz. Talvez eu precise de um escritório adaptado àquilo que me faz feliz, tá? E aí o sucesso é aquilo que a gente comentou antes, tá? O sucesso é se aquilo está dando certo, e quando eu realizo aquele projeto e entrego, eu fico tão feliz, o retorno é aquilo que eu quero, e você fala assim, olha, 10, cheguei lá. O que você acha disso? Como que você me ajuda a finalizar essa ideia? Assim, vou pegar um gancho da sua última frase, assim, o que é o chegar lá, né? A gente não chega lá nunca, né? Então, o lá tá sempre não é inalcançável, mas, assim, ele deve ser sempre uma meta, né? Porque chegar lá é morrer, né? Porque para e acaba. Não, a gente tem que não se satisfazer, né? Isso move a gente, isso é a energia que move a gente, né? Então, buscar, eu acho que é que é um combustível importante, né, para a gente poder estar aqui vivos e bem, né? Não adianta estar vivo vegetando, não adianta estar vivo vivendo a vida de outro. A gente tem que viver a nossa vida e estar bem com a gente. A gente sabe, todo mundo sabe intimamente se está satisfeito, se está feliz ou não. Todo mundo sabe? Por mais que pareça diferente quando você tira uma foto, quando você vai conversar com outra pessoa, lá no seu travesseiro, você deitado, você sabe, assim, eu tô bem ou não tô bem? É uma pergunta que a gente tem que ser sincero conosco, né, assim, com a gente mesmo. E quem vai responder é a gente, não é mais ninguém. Óbvio que é importantíssimo a gente fazer terapia, é importantíssimo o autoconhecimento, é importante a gente resolver com a gente a questão de espiritualidade, sabe, assim, que espiritualidade não tem nada a ver com religião, né, cada um pratica a sua
da forma que achar que deve, né, seja dentro de um templo, de uma igreja, seja na rua, seja na natureza, seja onde for, mas eu acho que é um assunto que a gente precisa estar em questionamento e estar alinhado com isso, sabe? Então, autoconhecimento, espiritualidade. Óbvio que a questão da estabilidade material é importantíssima, a gente tem que ter dinheiro para pagar conta, a gente tem que estar vivendo bem, né? Então, normalmente, né, a maior parte das pessoas tem dinheiro para pagar a conta, é fruto do trabalho delas, então elas têm que trabalhar. Nem sempre todo mundo gosta do trabalho que faz, mas gosta do salário que cai no final do mês para poder né, ter o básico, porque ninguém vive de nuvem, né? Então, não adianta a gente querer falar a parte material não é importante. Óbvio que é importante, óbvio que a gente tem que estar bem, né, desenvolvido com isso. Então, tudo, assim, tudo faz parte de um conjunto, né? Mas eu acho que depois que a gente reflete sobre tudo isso, talvez a mensagem seja, a minha mensagem agora, nesse momento, é assim: seja você mesmo, sabe? Você que sabe quem é, o que é o bom para você. No mínimo, você sabe que aquilo não está sendo bom. Talvez você não saiba o que é o bom, mas você está identificando todos os dias, toda noite, não está legal, não está legal. Então vai buscar, vai investigar, vai procurar, vai pesquisar, vai adquirir conhecimento, porque quanto mais conhecimento a pessoa tem sobre qualquer coisa, mais fácil fica a vida, mais interessante fica a vida. Aí também, quanto mais a gente sabe, mais a gente entende que não sabe nada, mas assim, melhor aqui do que antes, sabe? Melhor aqui do que um ano atrás. E ser a gente, sabe? Não ter receio, tipo, o que as pessoas vão falar da Ana, que antes tinha um escritório, uma sala e tal, e agora tem um computador. Sei lá o que as pessoas vão falar, isso não importa. Importa que dentro de mim, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Ana, adorei. Obrigado por tudo. Eu vou finalizar falando com vocês o seguinte: o que a Ana me falou agora no final traz um pouco a gente, quando foi criar o mascote da gente, tá? Todo mundo falava assim, como ele vai ser, tal, não sei o quê. E a gente virou e falou assim, não, o nome dele vai ser MetaZ, porque na realidade a gente considera que o Crono é a representatividade, que todo mestre é sempre um aprendiz. Enquanto ele não se entender como aprendiz, ele não é um mestre, porque na realidade você aprende todo dia alguma coisa nova. Não existe ninguém que saiba tudo. Tá? E aí a gente criou o MetaZ dentro disso, e aí eu convido vocês a conhecer o Crono de você, convido vocês a, como me pediram que eu tenho que finalizar sempre falando, e é importante mesmo, clique aqui, conte para os amigos, chame gente para dentro do Crono de você, e vamos falar sobre vida, sobre realização, sobre o que a gente está fazendo aqui com a Ana, sobre experiência de vida, e trocar isso entre nós, tá bom? Queria agradecer muito a Ana, e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Olá, o meu nome é Ana Novaes, eu sou arquiteta e proprietária da Conceio Arquitetura, um escritório de projeto e planejamento aqui da região de Alphaville, Tamboré. Você está pensando em fazer uma reforma em seu imóvel? Então, assista esse vídeo. Muitas vezes, uma reforma pode ser mais complicada e trazer mais desafios do que uma obra nova. Por isso, um bom projeto é fundamental. E mesmo com um projeto detalhado, não é incomum nos depararmos com surpresas durante o andamento da obra, como, por exemplo, um pilar, uma viga ou uma prumada hidráulica. Em um momento como esse, é fundamental a presença do arquiteto para dar uma solução que não comprometa a identidade do projeto. A partir de um projeto arquitetônico, é possível estimar o custo e o prazo da obra. É importante também compreender
que arquitetos e construtores trabalham em conjunto, cada um em seu papel. E isso é muito fácil de comprovar. Pergunte a um construtor qual a diferença de executar uma obra com e sem projeto. Se você está neste momento diante do desafio de reformar o seu imóvel, entre em contato conosco.